Ei pessoal, estamos agora com o terceiro bloco do Em Minas, programa da TV Alterosa, que é realizado em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Hoje estamos recebendo a Adriana Malgeri, que é a presidente da AMIF, a Associação Mineira da Indústria Florestal. Estamos falando de cultura de eucalipto, dos subprodutos que o eucalipto pode gerar. Já falamos da questão das queimadas, né, Adriana? Infelizmente, né, esse período da seca trazendo muitos prejuízos, e ainda temos uma cartela legal de assuntos para conversar com a Adriana aqui. Um deles, Adriana, é o carvão vegetal. Existe o carvão vegetal que é oriundo da floresta plantada, mas a gente ainda encontra carvão que é feito com árvore nativa. Como é que a gente consegue identificar isso no mercado? Como é que a gente pode ajudar a combater isso? Isso é um absurdo tão grande. É o fim assim, da picada, né? Em 2024, com 2.300.000 hectares de florestas plantadas, você ainda tem criminosos que desmatam o nosso cerrado, a Mata Atlântica, para produzir carvão. Isso é a ganância de criminosos que não tem fim, né? Assim, é um mercado que oscila muito, uma demanda que oscila muito, a demanda por aço mundial. Então, você tem altas e baixos de preço mesmo do carvão. Quando você tem uma alta demanda do aço, né, e uma maior demanda de carvão, realmente você vê um sem número de criminosos atuando. E aí você tem, infelizmente ainda, se você tem carvão de nativa, é porque você tem gente que consome, né? Você tem aí pequenos também industriários que são, na minha opinião também, a sinceridade, criminosos que consomem. Em Minas Gerais, desde 2018, é proibido a produção e o consumo de carvão vegetal de origem nativa para abastecimento industrial. E é fácil identificar? Como é que eu chego num comércio, por exemplo, e quero comprar um carvão para o churrasco? Uhum. Como é que eu consigo saber que um é um e o outro é outro? Muito difícil. Difícil? Muito difícil. Existem vários... As embalagens não têm selo? Alguma coisa que me ajude a... Tem, mas o criminoso, até isso, ele consegue falsificar, né? Quando o criminoso, ele está imbuído na missão... A cadeia de produção dele é completa, vai até na embalagem. Infelizmente, né? Assim, a indústria florestal, a produção grande de carvão nossa em Minas Gerais, que, aliás, é outro motivo de orgulho, nós somos o maior produtor e consumidor mundial de carvão vegetal pela metalurgia, que é a produção de aço, ferro-ligas especiais, por exemplo, silício, ferro-silício, manganês, que são produtos, ligas específicas, por exemplo, para a tela do celular, etc. Minas também, maiores produtores mundiais aqui. E também para o Gusa, produção do Gusa, que também ele é utilizado na produção do aço. Aliás, tem uma história de aço verde? Sim. O que é isso? Orgulho mineiro. Por enquanto, só Minas que faz. Só Minas não, desculpa, só o Brasil. Minas com 90% da produção, né? E o que ele é? Ele é feito basicamente com produtos de origem renovável, em grande massa, o carvão vegetal ou a sucata. A sucata metálica, que é o aço sendo reciclado. Então, quando eu tenho utilização da sucata ou do carvão, ou os dois juntos, eu tenho o aço verde, que é com a menor pegada de emissões de gás de efeito estufa. Muita gente já ouviu falar sobre hidrogênio verde. Hidrogênio verde também está em estudo para ser uma fonte, né, para a siderurgia. Está na pauta do dia. Está na pauta, mas ele ainda não tem escala, né, e escalabilidade logística para abastecer todas as nossas siderurgias. Então, o carvão vegetal, hoje, em escala e em custo, e junto com a sucata, eles são interessantíssimos para a indústria mineira produzir o aço verde. Então, em Minas, nós temos já siderúrgicas que são carbono neutro por conta dos plantios florestais que elas fazem, da produção de carvão e da chegada do carvão na siderurgia. Eu ia te perguntar isso, então. Então, na verdade, esse carvão vegetal de floresta plantada contribui na redução de emissão de carbono. Totalmente, totalmente, porque você tem a opção. Se você não utiliza o carvão vegetal, a grosso modo, a empresa usa o carvão de origem mineral, que é o coque. E o coque, ele é de fonte não renovável. Então, ele é poluente. O carvão vegetal, ele tem menor, as emissões dele são bem menores, neutralizadas no processo produtivo dele pela produção florestal. Você citou que em Minas hoje tem 90% da produção do aço nacional. Sim. E você sabe me dizer qual é a proporção que é aço verde?
do consumo de carvão vegetal. Sim. Então, e você sabe me dizer qual é a proporção dentro do estado de produção do aço verde? Aproximadamente já estamos chegando a 40%. Já é bastante? Então, já é bastante. Isso já é um percentual porque de nós respeito, temos, vamos dizer assim? Sim, porque nós temos desafios, assim como qualquer produção sustentável hoje, de qualquer produto no mundo, a opção pela produção sustentável, ela realmente é uma opção, não é pelo custo. É mais caro eu produzir o aço verde do que utilizar o carvão mineral. Ainda custo é difícil. Por quê? Carvão mineral eu faço a extração, né, ou eu faço a importação dele, já utilizo, ele chega muito mais barato do que eu produzir uma floresta 7 anos, depois eu carbonizar. Então é uma opção realmente da indústria, que também precisa ter uma adaptação tecnológica para receber o carvão vegetal. Tem indústrias que têm essa dualidade. Tem indústrias que não conseguem simplesmente abastecer os seus alto-fornos com carvão. Precisariam fazer um trabalho de conversão ou nem isso seria suficiente. Novos fornos teriam que ser construídos. Mas você pode usar o carvão vegetal em outras formas na siderurgia também. Então, mesmo uma grande indústria, uma siderúrgica grande, que o alto forno dela hoje não comporte o carvão vegetal, ela pode usar ele como o que a gente chama de injeção de finos. Usar os finos de carvão, que eles também, no balanço energético da produção, contribuem no final para um aço de baixa emissão de gás de efeito estufa. Adriana, e isso já é um processo, a gente pode falar de uma transição para uma economia de baixo carbono? Como é que é esse processo? Olha, dentro do recorte industrial brasileiro, quando você faz o cálculo das emissões de gás de efeito estufa, vamos lembrar que você tem o CO2, você tem metano, né? Existem outros tantos que são gases causadores do efeito estufa. Isso. Esses gases que a gente chama de GE, né? Gases de efeito estufa. Esses gases, dentro do recorte da indústria, a siderurgia é uma das maiores emissoras de GE, quando ela utiliza o carvão mineral. Então, é uma pauta muito grande entre a siderurgia e o governo brasileiro da redução, da descarbonização da própria siderurgia. Por isso que eles estão investindo muito em pesquisa e inovação com hidrogênio verde, com eletrólise, né, com carvão vegetal. Como que eu posso otimizar a produção? Se todas as nossas siderúrgicas, por exemplo, amanhã resolvessem, lógico que isso não é possível, falar assim, ó, eu quero a partir de amanhã todo carvão vegetal na minha porta, não poderia, porque eu tenho que plantar 7 anos antes. Uhum. E uma área considerável. Então, assim, é um desafio muito grande. Mas essa descarbonização é necessária, porque ela é uma das maiores emissoras. Então, em médio prazo, muito provavelmente o Brasil está instituindo o seu mercado de carbono, né, nacional mesmo, do Estado. E essas transações de crédito de carbono vão ser muito interessantes para a indústria. Então, as indústrias que têm baixa emissão ou até sobra, excedente de carbono na sua produção, elas vão poder comercializar esses créditos aqui no mercado nacional. Bacana. Algumas já creditaram esses créditos de carbono em mercados internacionais. Já estão ganhando dinheiro com carbono. Vamos explicar para as pessoas que estão nos assistindo, porque você já 2 vezes citou essa coisa do corte, 7 anos de espera, né, do plantio, até que cresça e possa ser cortado de novo. Então, é legal contar que as áreas são divididas de tal modo que hoje você corta aqui, mas a outra está quase no ponto, essa aqui está no meio, a outra está começando. Como é que funciona isso? Tem uma logística aqui de... Tem, isso é muito interessante, faz parte do manejo sustentável da floresta. Nós temos os plantios com mosaicos e esse planejamento de plantio e colheita, ele começa até bem antes da época do plantio. 7 anos é o ciclo que eu começo a contar do momento que eu plantei a muda até o ato a colheita. Isso. E lembrando que a colheita eu colho a madeira do tronco, eu não arranco com as raízes. As raízes que fixam também CO2 continuam no solo, né? Continuam nutrindo o solo, né? E tirando esse CO2, deixando lá. E é porque vai rebrotar uma nova árvore no mesmo lugar. E aí o que acontece? Nesse período todo, 3, 4 anos antes de começar o plantio, eu tenho que fazer o meu planejamento florestal. Onde são as áreas que eu planto, qual clone que eu vou utilizar, né? Qual muda específica para aquela área. Sim. É muita ciência envolvida, de que forma que ela vai ser plantada, qual o espaçamento que a gente está vendo entre as árvores para que possa passar o maquinário na época da colheita. Tudo isso é planejado antes de começar o plantio.
aquele dia do plantio, ele marca, digamos, um aniversário de grandes passos. Ninguém sabe o que passou, né? Não, e fora a etapa muito grande, eu sou particularmente fã, a etapa da produção de mudas, que é uma atividade muito feminina. Os nossos viveiros florestais, 90% ou mais deles são mão de obras femininas, por causa da delicadeza do trato, para criar-se as mudas, os estaqueamentos e colocar naqueles tubetes, são mulheres. Que bacana. E vocês conseguem atender 100% da demanda hoje? Ou existe uma demanda reprimida? Existe uma demanda reprimida. É mesmo? Muito. Graças a Deus, por conta da bioeconomia. Cada vez mais a sociedade demandando produtos de origem renovável. Por exemplo, embalagens. Cada vez a gente viu essas embalagens de entregas. O mercado de compras online cresceu muito, né? Então, todo dia na casa de alguém está chegando lá uma caixinha a mais, uma caixinha a menos, que no passado não eram necessariamente caixas. Sem dúvida. Né? Então, esse papel para embalagem, a demanda, isso aconteceu no mundo inteiro. Está com uma demanda crescente, muito também dos países asiáticos. E aí a demanda por produtos de feitos a partir da celulose de floresta plantável é crescente, com tendência ainda de crescimento para os próximos 10 a 15 anos. Então, eu tenho que plantar mais florestas. E isso é bom porque toda vez que eu pensar que eu tenho que plantar mais florestas, a gente tem a certeza que mais florestas também estão sendo conservadas juntas. Adriana, sabe que recentemente eu recebi aqui a Cristiana Gutierrez, que é da Associação dos Criadores de Cavalo Manga Larga. Já esteve aqui no nosso programa também a Mônica Cifuentes, que é a presidente do Tribunal Regional Federal. E você, mulher, é a primeira no cargo da AMIF? Sim. Vocês não estão fáceis, não, hein? Meus parabéns. Obrigada. Como é que foi isso? Porque é um setor, siderurgia e tal, bem masculino, eu desconfio. Não é isso? É. Produção Como é que foi isso? Papel, celulose, siderurgia, né? O universo da metalurgia, da engenharia, ainda assim, né? Você tem várias mulheres, mas poucas, o funil vai ficando mais apertado, a peneira, a malha vai ficando mais estreita, que chegam em posições executivas, né? Acredito que nos próximos anos isso vai ser bem diferente, mas até o momento, assim, e eu sofro ainda porque eu vejo que eu ainda sou muito solitária em vários locais que eu frequento, ainda representando o nosso setor. Eu tenho essa tranquilidade, porque assim, a minha escolha para o cargo, eu sei que não foi pelo fato de eu ser mulher, foi pelo reconhecimento de um trabalho, de uma trajetória. Só que nós, mulheres, quando nós somos as escolhidas, né, trabalhamos, aí quando nós chegamos no momento lá, né, da escolha para você, a executiva, nós mesmos falamos assim, nossa, mas porque é tão incomum, né, assim, E aí, infelizmente, o que acontece com as mulheres? Elas tendem a se comportar de forma similar aos homens para ser aceita. Para sermos aceitas, né? Fala assim, não, eu não posso ser aqui a mulherzinha, né? Em vez de pôr a gestão feminina, digamos... De colocar né? o nosso diferencial. Tá. E isso é uma armadilha cruel. Isso eu já conversei com várias executivas e isso permeia a gente no início, né, dos cargos executivos. A gente começa a querer repetir modelos, só que a gente nunca vai conseguir repetir, nós seremos um estranho no ninho, nós não somos homens. E aí, quando a gente se apodera da característica do feminino, da sensibilidade, né, da leitura mais detalhada das situações, né, essa objetividade no planejamento que a mulher tem, e isso somando com a alta capacidade de execução masculina, isso faz um combo interessante, que aí os próprios homens ficam mais confortáveis de ter na liderança uma mulher, porque aquilo faz um match interessante. Então, assim, é um desafio, né? Cada vez mais eu vejo que a gente precisa abrir essas portas e não é o simples marcar uma caixinha. Tem mulher trabalhando com você? Não, sim. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Nós ganhamos, as empresas, são várias pesquisas, né? A própria Fundação Dom Cabral, nossa escola, né, de orgulho mineira, tem várias pesquisas que apontam que as empresas que possuem mulheres e homens em equilíbrio nas posições executivas são mais rentáveis, produzem mais também. Pela diversidade das opiniões e situações, leituras se complementam. Não tem dúvida. E a gente vê, por tudo que nós conversamos aqui, que você está conseguindo
vencer esse desafio. Obrigada. Meus parabéns e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada tá a você, Bem. Manda brasa lá. Pode deixar. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. A gente conta com a sua participação no próximo programa, semana que vem. Tchau.